Ora, em primeiro lugar, como deve calcular, é a reunião entre todas as pessoas do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e, no caso concreto do seminário sobre as comunicações, há alguma expectativa em relação ao desempenho do Rádio Amadores na sua participação, no caso de uma catástrofe, calamidade, o contributo importante que podem dar no caso do colapso da estrutura, das comunicações da estrutura nacional. É esse principalmente o facto que mais curiosidade tenho. Sente necessidade, em relação à sua área de atuação, de vir aqui recolher informações concretas sobre a participação dos radioamadores? Sente uma necessidade efetiva da participação dos radioamadores nas comunicações na sua área? Claro que sim, até porque estou há poucos dias no serviço e foi das primeiras coisas que fiz, foi acompanhar o SIG-X 2003, portanto tenho alguma expectativa em relação a isso. Agora, quanto às expectativas, eu penso que as expectativas são as melhores. Temos aqui um painel de apresentadores com umas apresentações muito bem feitas, com bastante interessantes. Penso que vai prender bastante a assistência, vão aparecer aqui algumas novidades e eu penso que toda a gente vai gostar muito deste seminário. Vai-se passar aqui hoje uma série de acontecimentos, entre aspas, que todos os radioamadores e todas as associações que estão envolvidas e as que ainda não estão, mas que com certeza que se vão envolver também, vão perceber que é agora ou nunca. Os radioamadores, eu penso que têm muito para dar em termos de comunicações, em termos de energias alternativas. Eu penso que têm mesmo muito para dar. Somos efetivamente muitos OMs que temos a possibilidade de comunicações em vários modos de comunicações, desde a fonia aos modos digitais. É uma panfernália de modos de comunicações que eu penso que o radioamador tem mesmo muito para dar. Eu penso que de há uns anos a esta parte há pessoas muito inteligentes na Proteção Civil que viram que efetivamente o radioamadorismo é uma coisa muito válida. Eu, como radioamador, e muitos outros que eu conheço, sei que estão dispostos a colaborar para um bem humanitário, que é realmente a nossa missão, ao fim e ao cabo. Qual é a sua opinião da participação dos radioamadores, o envolvimento entre os radioamadores e a Proteção Civil, assim numa primeira abordagem? A primeira abordagem acho que é fundamental porque no campo das comunicações, efetivamente, é um campo que temos algumas carências a nível nacional. É um obstáculo que enfrentamos no dia-a-dia e especialmente nas grandes ocorrências, nos grandes incidentes, como foi, por exemplo, no ano passado, na ocorrência dos incêndios florestais, portanto em 2003, uma das carências que nós tivemos efetivamente foi a questão das comunicações, que são fundamentais. É um dos motivos da sua visita aqui, ao escutar a vontade dos radioamadores, a disponibilidade, os meios que podem dispor. Na verdade, o que é que espera deste seminário? É fundamentalmente isso, e também a participação e a experiência que tive, portanto, no exercício que fizemos aqui há uns tempos atrás agora. O SIG-X 2003. 2003. Penso que se vai repetir em 2004, que foi de uma extrema importância e que dentro do meu distrito ocorreu de uma maneira que ultrapassou as minhas perspectivas e penso que podemos contar com os radioamadores, como podem contar também connosco, portanto fazem parte da nossa família e acho que não tenho certeza que são um parceiro fundamental da Proteção Civil. Sentes que o Estado, a Proteção Civil em particular, está ávido e de braços abertos para receber essa ajuda? Eu penso que sim. Nem sempre isso foi verdade ao longo da história. Eu sou relativamente novo para poder falar do passado. Atualmente sei que tem sido feito um grande esforço. O engenheiro Hélder Silva, que é quem acompanha de perto todo o trabalho realizado com os radioamadores, ele está empenhado, tem-se esforçado imenso, porque também não é fácil, é uma comunidade relativamente grande, dispersa e nem sempre com interesses tanto comuns. Portanto, é preciso que este esforço seja feito para que a interligação dos radioamadores, primeiro como um único conjunto e depois a sua passagem para o exterior possa fazer-se da melhor forma. Nós temos todos grande expectativa e temos muita vontade de ajudar, portanto, se nos derem as ferramentas, os meios e as condições legais para que possamos de facto ajudar, nós estaremos com certeza ao dispor da sociedade para dar o nosso melhor contributo. Eu estou muito honrado por ter tido esta oportunidade de
aqui a cerimónia dos protocolos que vão estabelecer uma cooperação efetiva entre o Serviço Nacional de Proteção Civil e os Amadores. Tenho uma enorme convicção de que, a exemplo do que já aconteceu no passado, as comunicações de emergência feitas pelos radioamadores poderão estar, de facto, no serviço da proteção e do socorro, devidamente enquadrado pelo Plano de Proteção Civil, e por isso tenho muita esperança e muito orgulho por ter vindo aqui e pelo trabalho que os senhores têm feito. Obrigado. Muito boa tarde. Com a autorização de Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, Dr. Figueiredo Lopes, vamos dar início ao Seminário Proteção Civil e os Radioamadores. Vai usar da palavra, em primeiro lugar, o Sr. Lídio Lopes, representante da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Seguinte, o Sr. Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, Major-General Fernando Paiva Monteiro, e o Sr. Silvio Leiria, representante dos radioamadores. Por último, Sua Excelência o Ministro da Administração Interna fará uma breve locução sobre o evento. Muito obrigada. Sua Excelência Ministro da Administração Interna, Dr. Figueiredo Lopes, Sr. Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, Major-General Paiva Monteiro, Sr. Governador Civil, Dr. Antunes, Sr. Representante dos Radioamadores, minhas senhoras e meus senhores, pessoas interessadas na proteção civil. Duas palavras apenas de saudação e boas-vindas à Figueira da Foz e de desejo que os trabalhos corram com êxito, porque de facto as telecomunicações, as comunicações são fundamentais, como todos sabem, numa situação de emergência. Sr. Ministro, nós queremos na Figueira, aqui publicamente, agradecer-lhe o ter escolhido esta cidade para levar a efeito este seminário, Proteção Civil e os radioamadores. Não são se calhar utilizados como deveriam, provavelmente serão utilizados muito melhor no futuro, neste universo, neste mundo global, nesta relação próxima que temos de ter numa situação de emergência. Figueira da Foz está situada de forma excelente no país para a realização deste tipo de encontro. Tem desenvolvido um conjunto de atividades significativas nesta área da proteção civil que se focam numa atividade permanente através do seu serviço municipal e que ontem mesmo o Sr. Ministro deu-nos o prazer de assinar connosco um protocolo que permite a realização na Figueira da Foz de um Parque Municipal de Segurança. Esse Parque Municipal de Segurança, único no país, irá também ele contemplar a participação daqueles que nos podem melhor ajudar numa situação de emergência e são, neste caso, os radioamadores. Agradeço a todos pela Figueira da Foz o terem aqui vindo, espero que o seminário decorra com êxito, porque o êxito deste seminário é também o êxito da proteção civil e contribui para a segurança de todos os cidadãos, porque cada um tem em todos nós e em cada um de nós, o desejo de que estejamos preocupados com a nossa segurança e essa é, com certeza absoluta, a razão porque aqui vieram, porque também estão preocupados e porque querem contribuir. Sr. Ministro, Sr. Presidente do Serviço Nacional, Sr. Ministro, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Excelentíssimo Sr. Governador Civil, Excelentíssimo Srs. Presidentes das Associações de Radioamadores, Excelentíssimo Sr. Representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, minhas senhoras, meus senhores, amigos radioamadores de Portugal. É subejamente conhecido e reconhecido o importante papel desempenhado pelos radioamadores de todo o mundo, nomeadamente em situações de emergência e catástrofe. Como exemplos do que acabo de afirmar, é suficientemente lembrar o papel fundamental e crucial desempenhado num passado recente em Portugal, em situações trágicas, como foram o acidente ferroviário de Alcafaxe e as inundações e deslizamentos de terras na Ribeira Quente, nos Açores. Reconhecendo que o Sistema Permanente de Comunicações de Emergência, hoje existente, constitui ainda uma das vulnerabilidades do Sistema Nacional de Proteção e Socorro e que as comunicações de radioamador são das mais fiáveis em circunstâncias extremas, o país e a proteção civil não pode desperdiçar o elevado valor técnico e humano destes cidadãos que voluntariamente se dispõem a colaborar na procura e efetivação de soluções alternativas
ou de recurso em comunicações de apoio a emergências e catástrofes. O Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e as associações de radioamadores têm vindo a colaborar no sentido de organizar uma estrutura que vai conjugar as valências disponíveis dos radioamadores quando solicitados intervir na disposição de meios que complementem os já existentes, de modo a promover e reforçar a constituição de grupos de ação em torno dos organismos e entidades responsáveis pela proteção civil, a nível distrital, a nível nacional e municipal e até, por vezes, ao nível de freguesia. Os protocolos que hoje iremos formalizar com 15 associações de radioamadores não são mais do que o reconhecimento, de parte a parte, das capacidades de cada um no âmbito das comunicações de emergência. O ano 2004, e na sequência de atividades já iniciadas em 2003, tem sido um ano-chave no reforço desta parceria entre o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e os radioamadores, não podendo deixar de referir aqui que, em conjunto, mantivemos 6 grupos de trabalho desativos no âmbito de realização de um filme sobre o papel dos radioamadores em atividades de proteção civil, enquadramento do radioamador como voluntário de proteção civil, elaboração do Manual de Radioamador Voluntário de Proteção Civil, elaboração do Plano Nacional de Comunicações de Emergência para Radioamadores e ainda o planeamento e condução do exercício CIGEX 2004 a ser realizado em 15 de maio na continuação dos exercícios CIGEX 2002 e 2003 com crescente envolvimento de vários radioamadores e ainda, logicamente, também na preparação deste seminário. De referir ainda algumas outras ações relacionadas com esta matéria a levar a cabo pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, tais como a instalação, até ao verão, nos Centros Distritais de Operações de Socorro, de equipamentos multibanda com capacidade de comunicar com todos os radioamadores nacionais e com capacidade para acolher uma equipa de radioamadores para a exploração do sistema. Estamos a ver que este sistema vai ser já muito útil no verão que se aproxima para a eventualidade de haver fogos florestais. Instalação nas viaturas de comunicações de proteção civil e bombeiros de um equipamento multibanda com capacidade de comunicar no local onde decorrem as operações. Ao conhecermos mais perto os radioamadores com suas capacidades voluntariosas de mobilização, de intervenção e ainda capacidades técnicas, ficamos sensibilizados para promover a sua plena integração também no Sistema Nacional de Emergência. Com a sua colaboração, temos a certeza que o país fica mais rico e a população mais segura, desenganadamente, em situações de emergência. Algumas destas ações não podiam ter sido levadas a cabo sem que um conjunto importante de apoios de outras entidades, nas quais me permite salientar e agradecer o Instituto das Comunicações de Portugal, a Autoridade Nacional de Comunicações, ICP-ANACOM, pela colaboração e apoio prestado ao longo deste processo de aproximação e o aprofundamento da ligação entre o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e os radioamadores portugueses. Senhor Ministro, estimados radioamadores, minhas senhoras e meus senhores, o que hoje aqui nos encontramos a fazer é nada mais que dar cumprimento à própria Lei de Base da Proteção Civil, que refere que a proteção civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado através das suas diversas estruturas e ainda pelos cidadãos, unidos em potenciar as nossas capacidades que em situações de emergência são sempre limitadas. Espero muito sinceramente que esta nossa ação também sirva para sensibilizar outras estruturas e outros cidadãos para a criação e desenvolvimento das necessárias sinergias que possibilitem que, quando for necessário, prestar o melhor e maior apoio e socorro aos nossos concidadãos quando mais deles careçam. Muito obrigado. Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, Excelentíssimo Senhor Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, Senhores Vice-Presidentes, Senhores Coordenadores, minhas senhoras e meus senhores. Este seminário representa para todos nós, radioamadores, o maior evento jamais realizado em Portugal no âmbito da nossa atividade e na interligação com uma entidade oficial. Reconhecemos muito sinceramente que nos últimos tempos tem havido por parte do SNBPC, das associações de radioamadores e dos radioamadores em geral, um esforço acrescido no sentido de finalmente criarmos em Portugal uma estrutura de apoio de vanguarda às comunicações de emergência em caso de acidentes graves ou catástrofes. Não é alheia a este facto a consciência efetiva de que os radioamadores representam a nível mundial, pelo passado e ainda mais pelos graves acontecimentos recentes, são uma reserva efetiva e voluntária no complemento e no apoio
às situações críticas e nas comunicações de emergência. Somos homens e mulheres deste país com as mais diversas profissões e com esta atividade nos tempos livres. Somos cidadãos conscientes do papel que podemos desempenhar na sociedade. Somos pessoas com grandes valências técnicas e humanas que nos dispomos voluntariamente a contribuir através dos meios técnicos disponíveis. Obviamente que as nossas capacidades não são ilimitadas, mas com o apoio que esperamos vir a merecer por parte das entidades oficiais, também saberemos contribuir com todos os meios ao nosso alcance quando nós necessitarem. O testemunho do alto valor técnico e humano que nos envolve ficará, por certo, demonstrado nas intervenções feitas no discurso deste seminário, que permitirá a Vossas Excelências confirmar a nossa disponibilidade e avaliar a capacidade e aplicabilidade dos nossos recursos para servir mais e melhor o nosso país. Muito obrigado. Sr. Governador Civil de Coimbra, Sr. Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros de Proteção Civil, Sr. Dr. Ilídio Lopes, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Figueira da Foz, Sr. Representante dos radioamadores portugueses, minhas senhoras e meus senhores, caros radioamadores. Eu quero exprimir, em primeiro lugar, quanto me agrada passar agora aqui, nesta tarde deste sábado, algum tempo convosco. E faço, muito sinceramente, com o propósito expresso de apoiar esta iniciativa que foi corporizada e que vai ser desenvolvida de cooperação entre o Serviço Nacional de Bombeiros de Proteção Civil e os radioamadores de Portugal. E faço também porque se há área da sociedade portuguesa em que mais se pode fazer traduzir o desejo de estar ao serviço dos outros, que é o voluntariado, é nesta questão da proteção e do socorro. E eu sei que entre vós há muitos que já tiveram a ocasião de desempenhar com toda a eficácia e com toda a generosidade esse importantíssimo papel de apelar pelo socorro e quantas vezes salvar vidas humanas que de outra maneira não eram devidamente socorridas. E por isso o papel dos radioamadores, aliás, não só em Portugal como em todo o mundo, é essencial, sobretudo em situações de catástrofe e de emergência. Eu sei, porque nos meus tempos de juventude nunca fui radioamador, mas convivi muito, sobretudo quando prestei serviço militar, com pessoas que eram verdadeiros entusiastas do radioamadorismo. E eu próprio muitas vezes estive no seu estúdio, naquele tempo em que havia aqueles aparelhos com grandes lâmpadas que acendiam e apagavam. Bom, sabem muito bem do que eu estou a falar, não é nada do que hoje existe, imagino eu, muito mais sofisticado na época dos telemóveis. E eu assistia aos contactos mais espantosos entre Lisboa e os mais recônditos territórios deste planeta. E de facto é assim, a humanidade tem de comunicar. E o vosso papel é fundamental, porque este intercâmbio entre as pessoas, este homem de quem eu falo, de quem tenho uma grata memória, infelizmente já falecido, chegou ao ponto de estudar Esperanto para poder comunicar de uma maneira mais espontânea com chineses ou orientais com os quais era absolutamente impossível de comunicar de outra maneira. E, portanto, até ele era um grande teórico do Esperanto e usava muito esta linguagem para poder comunicar através dos seus aparelhos de rádio amador. E, portanto, isto é para lhe dizer que eu tenho um grande apreço pelo vosso trabalho. Eu sei que em Portugal continental, nas regiões autónomas, concretamente na minha região, ali perto de Viseu, eu sei, e nessa altura eu tive ocasião de estar por ali, nesse terrível acidente que foi o desastre ferroviário de Alcafaz, e eu tenho informações do importante papel que ali foi desenvolvido por um radioamador no apelo ao socorro rápido para aquela gente que foi apanhada neste terrível acidente ferroviário. E sei também como nas regiões autónomas, na Ribeira Quente, nos Açores, houve casos concretos específicos em que foi o trabalho do radioamador que ajudou a chamar rapidamente